Olá, alunos do MEC, o Universo do Mecânico. Viram aí o recado da Valclay e temos a prorrogação da promoção da camisa alusiva à Seleção Brasileira nesse mês de maio também. Então a ação que era só terça-feira do mês de abril se mantém às terças-feiras também do mês de maio, ok? Então nas aulas ao vivo, quem está linkado na aula ao vivo, ao final do treinamento, falarei aqui o feliz ganhador dessa camisa alusiva à Copa do Mundo, à Seleção Brasileira, ok? Bom, sejam bem-vindos à nossa aula técnica de número 25 de 2014, iniciando mais uma semana, né? Após mais um feriado prolongado, né? Então vamos iniciar mais uma semana de aula aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico, onde iremos abordar o tema Renault Sandero, Renault Logan, né? Dois veículos aí bem parecidos e que têm sistemas similares, tá? Um alô ao pessoal que já está linkado aqui na aula, pessoal da Auto Rafim, Francisco Matheus Barbosa, Francisco Neves Neto, Anísio Halber, André Amorim, Alisson Enderli, Adilson Brunelli, Magno Bertoldi, Rodrigo Diegues, Sérgio Cunha, pessoal de Timóteo, Leandro Ferreira, Leandro Luft, também o Gordilho, muita gente já linkada nesta aula, participando de mais um treinamento aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Vamos lá, na tela da aula, já o tema do nosso encontro de hoje, aula de número 9, atuador, parte 2. Então, estamos aí já caminhando, né, para quase o final de mais um treinamento, aqui no seu Universo do Mecânico, onde iremos abordar aí a injeção Siemens 3134 do Sandero Logan 1.6 Flex. Lembrando que não é só motor 1.6 que tem nessa linha. Existe Logan 1.0, Sandero também 1.0, tá? É o motor 1.0 Renault 16 válvulas, tá? Também flex. O sistema, tá? Se não acharem o nome Siemens 3134, vão achar o Cirrus 32 ou Cirrus 31, tá? Muito semelhante. Ou seja, as aulas aqui do Sandero Logan 1.6, tá? É mais focada para 1.6 8 válvulas, mas também a maior parte dos componentes servem aí para 1.6 16 válvulas, tá? E também para 1.0 16 válvulas, tá? Não é tudo igual, claro, não é tudo igual. Chicote, pinagem, vocês vão ver a aula de hoje, bobina, não é igual, tá? Mas dá para se ter uma boa e grande noção e reparabilidade nesses veículos. Então aí o motor 1.68, 1.6, 16 válvulas, ou 1.0, 16 válvulas, tá? A reparabilidade está bem próxima um do outro. Legal? Bom, aula passada, o tema atuadores. Falamos aqui sobre os eletroinjetores e sobre o sistema de ar-condicionado, que tem a ligação direta, né, com o sistema de injeção, de gerenciamento eletrônico. Os eletroinjetores, bom, esses são os caras, né? Eles são aí os principais comandados, junto com a bobina, né, do sistema de gerenciamento do motor, porque, como diria, né, os mecânicos cabelo branco, barba branca, né? Os mais experientes, para o motor funcionar, além de ter a compressão do motor, tem que ter a ignição, tem que ter o combustível. Ou seja, esse é o beabá, né? Tem que ter a compressão do motor, tem que ter ignição, tem que ter combustível, tem que entrar o ar, né? Tudo isso se fala, pessoal, num princípio básico de queima. Como que é feita uma combustão? E pode esquecer o motor. Não precisa ser o motor, tá? Como que você coloca fogo aí em uma fogueira? Como? O que tem que ter? São três
componentes. O material a ser queimado, né? No caso da fogueira, é a madeira. Ou pode ser líquido, ou pode ser gás. Tá? O material a ser queimado, né? A gente chama isso de combustível. Pode ser a gasolina, pode ser o álcool, pode ser uma madeira. É o combustível. Tá? Tem que ter o comburente, que é o ar. Tem que ter o ar. Se não tiver oxigênio, não queima. E, obviamente, tem que ter o início da chama. Que no nosso caso aqui, né, é o quê? É a vela de ignição, né? Falaremos sobre isso hoje. Tá? Só para entenderem a questão do comburente, da importância do ar para o fator combustão, né? E nós sabemos, né, o quanto que é importante a ECU calcular o ar, né, para poder fazer, né, o tempo de admissão correto, depois o motor fazer a compressão e a combustão e o escape. O ar é tão importante que sem ele o motor não funciona. Então tem que ter o comburente. Numa fogueira é a mesma coisa. Tem que ter o quê? Combustível, o comburente, que é o oxigênio, e o início da chama. Senão, não tem a fogueira. Né? Você colocar ali só a madeira e o oxigênio, vai pegar fogo sozinho? Não. Tem que ter o início da chama, né? Nem que seja o próprio sol, né? Algum reflexo, algo vai ter que fazer o início da chama. Tá? Então o combustível tem a sua importância, o início da chama e o comburente, que é o ar. O ar, pessoal, é tão importante que sem ele não tem fogueira. Sem o oxigênio também não tem a combustão no motor. Então esses três elementos são a base para ter uma combustão. Combustível, comburente e o início da chama. Como que se apaga um incêndio, pessoal? Qual é a forma mais fácil que tem para se apagar um incêndio? Qualquer fogo, combustão, para você eliminar, tem que tirar um dos três componentes. Ou combustível, ou comburente, ou nem ter o início da chama. Tirou um dos três, não tem o fogo. O que o extintor faz? Quando está pegando fogo, você vai lá, pega o extintor e aplica o extintor. Ah, o extintor é de CO2, alguns são de água, né? Alguns são de espuma. O que eles fazem? O de espuma fica mais fácil. O de espuma, ele isola, ele faz um escudo para o oxigênio não entrar perto da chama. Ou seja, tira o ar do material que está sendo queimado. Tirou o oxigênio, o fogo acaba. Então, no motor, o importante é entender isso. Temos que ter o combustível, temos que ter o oxigênio, o comburente, né? E tem que ter o início da chama. Por isso que neste nono encontro do Renault Sandero e Logan, sistema Siemens 3134, atuador parte 2, veremos a ignição e o sistema de partida a frio. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês, né? Depois vão assim, poxa vida, Scopino, hoje você está mais para bombeiro do que para professor de mecânica, né? Mas a ideia é essa mesmo, entenderem mais melhor como que funciona a mistura, né? E como que se apaga um fogo, né? É só tirar o oxigênio. Introdução. Nesse segundo encontro sobre os atuadores, veremos como funcionam a ignição mapeada estática e ainda o sistema de partida com gasolina a frio. Então vamos ao Sandero e ao Logan. Boa aula, participem, né? Enviem perguntas, comentários, não tem problema, hein? Aliás, ignição é algo que estraga bastante, né? Nos carros atualmente, tá? Telinha de vocês do veículo e aqui a nossa diagramação. Estamos do lado direito da tela, ali nos atuadores, já ticados, né? Os assuntos já abordados, ou de hoje, e ainda os 100, o asterisco, o que serão da próxima aula. Vamos lá. Ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, eletroventilador, canister, corpo eletrônico, bomba elétrica de combustível e sistema de partida frio.
Então a aula de hoje será ignição e o sisteminha de partida frio desses veículos. Detalhes. A ECU da injeção comanda a ignição também, né? Contando com duas formas de bobinas. Para os motores de 8 válvulas, temos uma bobina dupla. Para os 16 válvulas, temos uma bobina tipo caneta, uma por cilindro, sem cabos de vela. Então é assim. Quando o motor é 1.6, 8 válvulas, temos a bobina de 4 torres. 4 cabos de velas, alimentando, né, as 4 torres, são 2 e 2 bobinas, né, alimentando os cilindros gêmeos, 1 e 4, 2 e 3. Nos motores 16 válvulas, tá, pessoal, que é a geração semelhante, né, o motor 1.6, 16 válvulas, é a mesma geração do Renault Scenic, tá? Então, uma bobina por cilindro, tipo monobobina, popularmente conhecido como bobina caneta, né? Porque ela é compridinha, né? Ela só tem um prolongador, não tem o cabo de vela, tá? Bom, focando ainda no 1.6, 8 válvulas, veja aí a localização da bobina, né? Então aí o motor do Sandero 1.6, 8 válvulas, vejo ali pertinho da tampa de óleo do motor, a bobina, né, apontando as torres para cima, e os 4 cabos, né, não são iguais. O cabo do quarto cilindro é mais comprido, o terceiro um pouco menos, o segundo um pouco menos, e o do primeiro cilindro ele é mais curto. Mas o local é bem fácil, né? Está ali na cara do gol, né? Bem fácil acesso mesmo está essa bobina. Vamos lá falar então da localização. Nesse motor de 8 válvulas, temos o atuador, comandado pela ECU, bem na parte superior, com fácil acesso e visualização. E já está o quê? Com as ligações dos 4 cabos de ignição, diretamente para cada vela do motor. Então, primeiro, entendam sempre que o sistema de ignição ele é mapeado. Ou seja, é a ECU, o módulo, né? Popularmente o módulo de injeção, né? Mas é um módulo de gerenciamento, é ele que vai comandar, né, o fechamento e abertura do primário da bobina. A centelha, a alta tensão, não é criada pelo módulo, ela é criada pelo primário da bobina. E aí sim a alta tensão vai para o secundário, que são o quê? As 2 torres, que vão diretamente para os cilindros gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Tá? É bem direto. E o sistema é estático. Não tem ajuste, não tem regulagem, não tem reset, não tem nada. A ignição é pura e simplesmente controlada pelo módulo de gerenciamento. Somente. Tá? Não tem nenhum ajuste. Pessoal, é o típico sistema que trocou a correia dentada, e é simples, é no 8 válvulas, vocês já viram aqui, é bem fácil, né? Bem simples, tem marcas, tudo. Trocou a correia dentada, o ponto está certinho? Está batendo? Tá. Tensionou certinho? Montar as capas, acessórios, deu partida, o motor funcionou normal, beleza? Fechar o capô, passar no caixa e tchau. Não tem que regular nada. Pôs a correia na posição certa, meu amigo, não se faz mais nada. Já vai, pumba, direto. É tudo feito automaticamente, tá? Bom, telinha de vocês. A bobina, tá, dessa linha, notem essa característica, tá? Ó, ela é reta em cima, né? 4 torres, uma bobina de tamanho bem razoável, tá? Só que ela tem incorporado um módulozinho de potência junto dela. Ela não é só bobina. Atenção, hein? Ela não é pura e simplesmente bobina. Ela tem um módulozinho de ignição incorporado. Tá? Vamos lá ao comentário sobre a bobina. Trata-se de um transformador
de baixa em alta tensão requerida pelas velas, sendo do tipo dupla com 4 torres nos motores de 8 válvulas. Recebe tensão positiva, né? Com a tensão da bateria, vem via relé? Vem, mas é a tensão de quem? Tensão da bateria, né? Nominal 12 volts, né? Na prática 14 volts, tá? Só que os comandos negativos pulsantes vêm da ECU. Então assim, recebe positivo contínuo via relé, tá? Tem um aterramento, vamos ver já as pinagens, e 2 comandos de pulso. O que são esses comandos de pulso? Já são o quê? Parte do mapeamento que a ECU faz em cima da bobina, em cima do primário. Mas são 2 bobinas. Então temos 2 primários. Claro, usa a mesma carcaça, né? A peça em si é uma só. Mas ali temos 2 enrolamentos primários, 2 secundários. Tá? Então a ECU faz o quê? Um controle bobina por bobina. E a centelha, nesse motor de 8 válvulas, né? Que tem 4 torres a bobina, ela vai ser do tipo em série. Igual você já viu aqui em outras aulas, né? Sai por uma torre, percorre o cabo, a vela, né? Volta pela outra vela, cabo, torre, bobina, né? Faz exatamente esse caminho, tá? Então, também popularmente conhecido como sistema do tipo centelha perdida, né? Porque uma das centelhas é usada no tempo de combustão, a outra, né, está no tempo de escape. Porque, na verdade, uma centelha ocorre no finalzinho da compressão e a outra no finalzinho da fase de escapamento. Tá? E a função, então, dela? Veja aí uma foto mais aproximada, né? E vejam um problema crítico nesse motor. Bem crítico. Bom, viram que a bobina ela sofre um pouco com temperatura nesse motor, né? Porque ela está exatamente em cima da tampa de válvulas, que é de alumínio, pertinho do coletor de escape, e ainda por cima, né, o motor do ventilador, né, a famosa ventoinha, joga ar quente para lá ainda por cima, para ajudar, né? Então ela trabalha muito aquecida, o que é prejudicial para a sua vida útil. Agora, quem sofre é, né, cabo de ignição. Vejam os 4 cabos de ignição. A distância que eles passam do coletor de escapamento. Está quase que colado aí, né, no defletor do coletor de escape. Então, pessoal, é comum, na hora de retirar esse cabo de vela, já ficar um pedaço dele lá na vela. É muito comum isso acontecer. Tá? E aí não tem jeito, né? Tem que trocar vela e cabo. Aliás, na maior parte desses casos, quando você tira os cabos, um ou outro já quebra, né? Porque é muita temperatura, né? O cabo de vela praticamente está envolvido pelo coletor de escape. Vou falar da função primeiro. A ECU utiliza esse atuador para comandos, né? Para comandar a ignição e seus avanços. Também seus atrasos, com base no sinal do sensor de detonação. E também seu ângulo de permanência, que é o carregamento da bobina para a centelha. Então, são 3 funções. Ó. 1, 2, 3. Avança a ignição. O que é o avançar? É o adiantar o ponto. É o mapear a centelha sempre no sentido de adiantar o ponto. O que faz o motor andar melhor? Um ponto atrasado ou um ponto adiantado? Com certeza um ponto adiantado. Só que também não pode passar do limite, né? Senão começa a detonar, né? Aí fica ruim. Então, quanto mais adiantado o ponto, melhor é o funcionamento do motor. Isso não tenham dúvidas. Só que, lógico, também não pode ultrapassar um limite, senão detona, o que também é prejudicial. Então, o módulo comanda o avanço da ignição. Sempre somando. Soma, né? É mais ou menos assim, ó.
10 graus APMS, 12 graus, 14 graus, 15 graus, 16, vai adiantando o ponto. Quando ocorre a detonação, que o sensor informa, ocorre o quê? Ao contrário. Atrasa a ignição, diminui o avanço. Menos 3, menos 2, menos 2, menos 3, vai atrasando o avanço. Tá? Então fica assim o tempo todo, adianta e atrasa, adianta e atrasa. Bom, faltou uma função ainda. Ângulo de permanência. O que é o ângulo de permanência? Né? Ângulo de permanência é o tempo em que a bobina fica carregando. Mas como assim carregando? Carregando. Entendo que quanto mais tempo você tem o enrolamento primário com positivo e negativo, maior será o campo magnético. Quanto menor o tempo que ele fica carregando, menor será o campo magnético. Ok? Isso é sabido. Entenderam? Isso é ângulo de permanência. Tá? Ele é chamado de ângulo, porque isso aí vem lá de trás, da época que os carros tinham um distribuidor platinado, né? E aí você não podia ter um erro no ângulo de permanência. Não poderia deixar o platinado muito aberto. Se eu deixo o platinado muito aberto, ocorre a centelha? Ocorre, só que a centelha fica fraca. Por quê? Não dá tempo da bobina ficar energizada e carregar. Só isso. Tá? É por isso que tem que deixar o platinado mais fechado. Né? E como lá era um eixo, né, que girava, eu podia medir isso em ângulo de permanência. Hoje, continua esse nome, ângulo de permanência, mas agora é em graus, né? Não tem mais o ângulo lá, né, do eixo do distribuidor. Então, quanto maior o ângulo de permanência, mais forte, mais carregada será a bobina. Ok? Entenderam bem essa parte? Vamos lá. E o funcionamento, então, da bobina? Como que ela funciona? Ó, olha aí o destaque, pessoal. Olha a bobina aí do Sandero. Ó. Olhem os cabos de vela, o conector elétrico, parafuso de fixação na tampa de válvulas do motor, pertinho da tampa de óleo, né? Vai colocar óleo no motor, já cai óleo na bobina, né? Já acaba com os cabos de velas, por aí vai, né? Funcionamento. Temos a alimentação positiva e negativa dessa bobina e ainda 2 controles em forma de pulso negativo para cada 2 cilindros gêmeos, 1 e 4 e 2 e 3, e é utilizado o sistema de centelha perdida. Positivo é um só para as 2 bobinas. É um só para as 2, é o mesmo. Tá? Agora, o pulso negativo é individual. Bobina por bobina. Não é cilindro por cilindro. Podem ver, não vamos ter aí 4 fios comandando, né, a ignição. Um do cilindro 1, 2, 3 e 4. Só 2. Um comanda a bobina 1, são os cilindros 1 e 4. O outro fio comanda a bobina 2, que são os cilindros 2 e 3. É bem específico, tá? E como falei, o sistema utiliza, né, a centelha perdida, né? Porque quando ocorre a centelha, ela percorre os 2 cilindros gêmeos. Quando ocorre a centelha? Um exemplo. 10 graus APMS. Então, 10 graus antes do ponto morto superior, ó. Então, os 2 pistões subindo. Gêmeos, né? 1 e 4, 2 e 3. 10 graus antes de chegar no topo, para os 2, né? Porque eles são gêmeos, são iguais. Ocorre a centelha. No primeiro cilindro, por exemplo, essa centelha vai ser bem-vinda. Ela vai inflamar com o combustível, né? A misturar combustível dentro da câmera. Vai ter combustão. No cilindro 4, não vai acontecer nada. Está em fase de escapamento. Então você consegue conciliar
os dois cilindros gêmeos, né, com as duas ações de uma só vez, tá? Quais ligações nós temos aqui, ó, na bobina? Olhem aí a bobina do Sandero e Logan. Vejam lá, ó, as 4 torres, né? E aquela bobina de pino no meio ainda, né? Podem ver, o cabo de vela ele encaixa tanto na parte externa como no pino lá dentro, né? E olhem o conector elétrico ligado ao chicote. De 4 fios. São 4 pinos na bobina de ignição. E também são 4 torres. E também são 4 parafusos de fixação. Tudo 4, né? Tudo em número 4 aqui, tá? Ligações. Pinos. O pino 1 da bobina está ligado ao 32 da ECU. É o pulso, cilindros 1 e 4. O pino 2 está ligado ao terminal 1. É o pulso dos cilindros 2 e 3. O pino 3 não está ligado ao módulo. Está ligado aonde? Positivo via relé. E o pino 4 também não está ligado ao módulo, né, mas está de outra forma. É o pino de aterramento. Tá? Então aí estão as ligações dessa bobina dupla do motor 1.6. 8 válvulas. E aqui, a bobina mais simples de todas, né? A bobina tipo caneta do motor 16 válvulas, né? Pessoal, é uma monobobina. Por que monobobina? É uma bobina por cilindro. É simples, é direta. Não é uma peça cara. E outra, ela facilita a troca, né? Porque você pode inverter de posição, né? Dá para você desligar uma por uma, né? Então isso facilita bastante na hora da manutenção. A de 2 torres é mais complexa. A monobobina, você desliga uma por uma. Ó, desliguei, caiu a rotação, opa, tá boa. Desliguei, o motor quase morreu, tá boa. Desliguei, não muda nada. Tá nesse cilindro defeito. Então, até uma forma de facilitar também o diagnóstico, tá? Vamos lá. Falar então dessa bobina do motor 16 válvulas. Nesse tipo de aplicação, temos o comando individual cilindro por cilindro, ou seja, o mapeamento é único para cada bobina. Inclusive, via scanner, é possível ver um por um, né, em tela de leituras, né? Você enxerga um por um, que também não deixa de ser algo importante. Belezinha? Vejo aqui o painel de instrumentos dessa linha e vamos lá a mais uma dica. O positivo que chega até a bobina é um só para seus 2 enrolamentos primários, sendo alimentados pelo relé da bomba, ou seja, o mesmo positivo que vai para a bomba é o mesmo positivo da bobina de ignição. Ok? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar mais aqui no seu MEC. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Manzini, gerente de marketing da Valclay, e a Valclay, em comemoração aos seus 25 anos, traz em 2014 a nova versão do seu catálogo, a versão 3. Essa versão contempla todos os produtos da Valclay, onde você poderá buscar pelo nome do veículo, montador e aplicação, e numa linha só você encontra todos os produtos disponíveis no veículo que você está buscando. Para adquirir o catálogo é muito fácil, pessoal. Você pode fazer o download no site da Valclay, que é o www.valclay.com.br, ou pedir diretamente ao seu distribuidor. Muito obrigado.